Bom, pessoal, nessa aula vamos falar do primeiro tópico do capítulo de Lei de Gauss, sobre o tópico de fluxo do campo elétrico. Tá? Lembrando que o conceito de fluxo ele é geral, ele também vai valer no futuro para definir o fluxo de outros campos, tá? Mas inicialmente nós vamos aplicar o conceito para o campo elétrico. Bom, a definição matemática do fluxo de um campo é a seguinte: vai ser integral aqui, ó, do produto escalar do campo pelo elemento de área. Tá? Então, o fluxo do campo elétrico vai ser integral desse produto escalar aí, de E escalar dA. Tá? Mas lembrando, o que é um produto escalar? Como está aqui. Ó. O que é o produto escalar de vetores? Se você tem dois vetores, como eu vou desenhar aqui de vermelho, se você tem dois vetores, no caso aqui o E e o dA, esses dois vetores formam um ângulo alfa entre eles, tá? O produto escalar dos dois vetores é definido como isso aqui, ó. Módulo do primeiro vetor vezes módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles, tá? Então, esse produto escalar é como se eu estivesse multiplicando a projeção de um vetor em cima do outro pelo módulo do outro vetor, tá? E, muito bem, mas o campo elétrico a gente já estudou. E esse elemento de área, o que ele representa? Bom, se você tiver uma área, como eu vou desenhar aqui de verde, se você tiver uma área plana aqui, ó, eu posso representar essa área como um vetor A. Tá? O vetor que representa essa área ele tem que ser perpendicular à área e o módulo da área vai ser igual ao módulo do vetor A. Tá? E o dA, de que se trata o dA? O dA é simplesmente, o dA, quando você tiver uma área que não é plana, tá? Como essa aqui que eu vou desenhar aqui, ó, uma área que não é plana, tá? Um elemento de área, ele, em cada ponto da área, ele vai estar apontando em uma direção diferente. Tá? E o módulo do dA? O módulo do dA, o dA ele é um elemento infinitesimal de área. Se eu quiser desenhar aqui na área plana, eu também tenho um elemento de área. Está aqui o dA. Tá? A diferença é que numa área plana, todos os elementos de área vão apontar na mesma direção. E nessa área aqui azul, que é uma área curva, em cada ponto os elementos de área vão apontar em direções diferentes. Tá? Nessa área azul aqui, ó, se você perceber, em cada ponto os elementos de área apontam em direções diferentes. Tá? Lembrando que os elementos de área, tanto A como dA, eles têm sempre que estar perpendicular à área. Se for uma área curva, em cada ponto ele é perpendicular naquele ponto. Tá? Bom, aí eu queria apresentar aqui, antes de entrar no conceito de fluxo propriamente, dar uma dica, tá? Como é que você imagina o fluxo de um campo, tá? Eu vou desenhar aqui linhas de campo. Imagina esse campo aqui que é vertical e para baixo, tá? Você tem esse campo aqui que pode muito bem ser o nosso campo elétrico, tá? Para ter fluxo, você precisa de duas coisas. Você precisa do campo, obviamente, e de uma área, tá? Então, imagine que eu pegue vou desenhar uma área aqui, olha, eu vou desenhar de vermelho, só o perfil de uma área. Imagine que tem uma área aí que está na horizontal, tá certo? Se eu estiver olhando aqui na horizontal, eu só vou ver o perfil, mas aqui é uma área, tá? Uma área A, tá certo? Imagine o fluxo, que o fluxo ele é proporcional, né? O fluxo ele é dado pela quantidade de linhas de campo que essa área captura. Então, você tem aqui, ó, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis linhas atravessando essa área. Tá? Se você tiver outra área, vou desenhar aqui de verde, outra área, a linha, tá? De modo que a linha, né, já dá para perceber que ela é maior do que A. Tá? Lembrando, pessoal, que eu estou desenhando só o perfil das áreas. Tá? Apesar de a linha ser maior do que A, perceba que ele também captura
eu também tenho 6 linhas de campo atravessando essa área a linha. Então isso significa que o fluxo, tá, desse campo nessas duas áreas é igual, tá certo? O fluxo tanto em A como em A' são iguais, tá certo? Então lembre-se sempre disso. O fluxo ele vai ser proporcional, né, à quantidade de linhas que atravessam a área. E o fluxo ele é definido em termos de uma área, sempre, tá certo? Bom, se você aplicar aqui o conceito de fluxo para essas duas áreas, você vai perceber que realmente dá a mesma coisa. Nessa área de cima, essa área vermelha, se você perceber, os elementos de área eles estão apontando para baixo. Os elementos de área aqui eles estão apontando para baixo, está aqui, DA. Já nessa área de baixo, os elementos de área eles estão perpendiculares à área, mas estão inclinados com relação ao campo. Tá? Então vamos supor que esse amarelo seja o meu campo elétrico. Tá certo? Na área de cima, o fluxo, né? Na área de cima, se eu aplicar o conceito de fluxo, o fluxo ele vai ser simplesmente, né, a integral de A escalar dA. Tá? Lembrando do conceito de produto escalar, quando eu fizer aqui o produto escalar, vai dar o quê? Eu vou ter E dA cosseno de quê? De 0 graus. Por que 0 graus? Porque é o ângulo aqui, olha, entre o DA de vermelho e o campo elétrico. Tanto DA como E estão apontando para baixo. Então, o ângulo entre eles é 0 graus. Tá? Então, o que vai dar aqui? Tanto o campo elétrico como o cosseno de 0, que vai dar 1, são constantes, eu posso tirar da integral. Tá? Então, vai ficar só a integral de dA, que é o próprio A. Então, aqui em cima, o fluxo vai dar simplesmente E vezes A. Deixa eu consertar aqui. O fluxo ele vai dar simplesmente E vezes A. Tá, tô meio ruim de desenhar aqui. Pronto. Tá certo? Deixa eu consertar aqui. Ficou meio esquisito. Não dá para entender. E vezes A. Tá certo? Aqui embaixo, se eu for calcular também o fluxo, o que é que vai dar? Se eu for calcular o fluxo vai ser o quê? Integral de E. E aqui eu vou chamar de dA', tá? A única diferença aqui embaixo é que vai aparecer o cosseno do ângulo. O ângulo aqui entre esses dois vetores eu vou chamar de alfa, tá? O ângulo entre dA e E. Então, eu vou ter aqui que, em vez de ser cosseno de 0, vai aparecer o cosseno de alfa. Então, a minha integral vai ser E vezes A, vai aparecer, a linha no caso, vai aparecer um cosseno de alfa. Tá certo? Quando eu fizer o produto escalar, vai ficar E dA, cosseno de alfa, o E sai da integral. Quando eu fizer a integral dos dA', vai dar esse A'. Tá? É interessante que você perceba que esse fluxo aqui de baixo, ele deu E A' cosseno de alfa. Mas perceba que o que é A' cosseno de alfa? Tá? Se você perceber, olha, a linha cosseno de alfa, vou desenhar aqui um tracejado aqui para você perceber. Aqui eu tenho a alfa. Se você perceber, a linha cosseno de alfa é justamente quem? Isso aqui é igual a A. Tá? Novamente a gente percebe que o fluxo, né, na área vermelha e na área verde, eles são iguais. Tá certo? Pelas contas aqui que a gente acabou de fazer, os fluxos nas duas áreas são iguais. Então lembre-se sempre disso, né? O fluxo ele vai depender da quantidade de linhas de campo que estão transpassando aí a área, tá certo? Para você entender melhor, imagine o seguinte: a área vermelha ela faz uma sombra. Imagine que essas linhas vermelhas elas são feixes de raio luminoso, tá? São a luz solar. Então, se você pegar essa área vermelha, ela vai ter uma sombra.
se você perceber, essa área de baixo, a verde, ela vai ter a mesma sombra, apesar de ela estar inclinada. Tá certo? Então, digamos que a sombra é o fluxo. Tá certo? Para você ter uma noção melhor. Bom, dando continuidade, a gente vai falar aqui de um exemplo do escoamento de fluidos. Tá? O que é que isso tem a ver com o conceito de fluxo? Tá? Se você observar aqui nessa figura, eu tenho um canal, tá? Onde flui água, tem um canal aí com água, e esse vetor verde significa a velocidade da água, a velocidade desse fluido aí dentro desse canal. E eu tenho uma espira retangular aí desenhada aí, ó, de laranja A, tá certo? Se eu for calcular a vazão desse fluido nesse canal, eu vou ter também uma relação de fluxo. Tá? Como assim? Se eu for calcular a vazão desse fluido, a vazão ela vai ser dada por quem? A vazão ela vai ser dada por dV dt, né? Que é a quantidade de metros cúbicos por segundo que vão atravessar essa espira retangular A. Tá certo? Então, olhando para a figura aqui, se eu quiser calcular essa vazão, tá? Eu tenho que pegar um elemento dV, tá? E esse elemento dV, desenhando aqui, olha, eu vou fazer ele aqui, ó. Opa, deixa eu apagar aqui. Bom, esse elemento dV, ele vai ser assim, ó. Está aqui o elemento de volume dV. Aqui eu vou ter um dL, tá? E em um intervalo de tempo dt, esse volume aqui, dV, vai atravessar essa espira A, tá? Em um intervalo de tempo dt. Tá? Então, para calcular essa vazão aqui, dV dt, tá? Esse dV ele vai ser igual a quem? Esse elemento de volume. Esse elemento de volume ele é simplesmente, olhando para a figura aqui, A vezes dl, base vezes altura. Né? Então, substituindo aqui em cima, o que eu vou ter? dV dt vai ser a derivada em relação ao tempo de A vezes dl. A vezes dl. Tá? E, como a área é constante, eu vou ter a derivada em relação a derivada do L em relação ao tempo. A derivada do L em relação ao tempo, quem é? Deixa eu apagar aqui para corrigir. Derivada do L em relação ao tempo vai ser quem? dl dt é igual a quem? Isso aqui é igual a velocidade. Tá? Velocidade do fluido. Então, eu posso dizer que a minha vazão dV dt ela vai ser igual a vezes V. Tá? E o que é que isso aí tem a ver com fluxo? Olha, eu tenho aqui novamente um vetor e área. Tá? Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que o fluxo desse fluido, tá? Que é a vazão, novamente é dado pelo produto da área pelo vetor. No caso, a área A, o vetor V aqui para mim representa a velocidade. Então, nesse caso aqui, nesse contexto, o fluxo do campo de velocidade ele está representando para mim a vazão do fluido, a quantidade de metros cúbicos do fluido que estão atravessando essa espira retangular. Tá? Bom, e é interessante, mais outro caso aqui, se eu pegar a espira, né, a mesma espira do exemplo anterior, inclinada, tá? Lembrando daquele conceito que eu dei inicialmente, o que você vai levar em consideração para calcular o fluxo é essa área de vermelho, essa área de roxo que está aqui. Ó. Tá? Então, para efeito de cálculos do fluxo, o que é que eu vou precisar? Para calcular o fluxo aqui nesse caso, deixa eu corrigir aqui. Para calcular o fluxo aqui nesse caso, o que é que eu vou precisar?
definição do fluxo, integral de E escalar dA. Tá? No meu caso aqui, para mim o que vai interessar é essa área aqui que está riscada de roxo. Tá? Essa área que eu risquei aqui de roxo, tá certo? Que eu estou chamando aqui de área perpendicular. No meu caso aqui, quando eu for calcular o fluxo aqui pelo conceito, o que eu vou ter? Eu vou ter integral E dA. Só desculpe aqui, não estou falando de campo elétrico, né? Estou falando de V. Tá? Só corrigir aqui. V dA. Pronto. O ângulo entre V e dA é φ. Tá? Então, aqui no caso não vai aparecer φ, vai aparecer o quê? Cosseno de φ. Cosseno de φ. Tanto o V como o cosseno de φ são constantes, vai sair tudo da integral, o fluxo vai dar o quê? V cosseno de φ integral de dA. Integral de dA é A, o fluxo vai ser quem novamente? V A cosseno de φ. Tá certo? Então, apesar de a área da espira ter sido inclinada, né, novamente, o que vai valer para mim é a área que é perpendicular ao campo. Ó, veja que apareceu aqui, olha, A cosseno de φ. Esse A cosseno de φ aqui na figura, ele está chamando de área perpendicular. O que é área perpendicular? É a área perpendicular ao campo. Tá? A área perpendicular ao campo, no caso aqui é o campo de velocidades. Então, novamente, perceba que para mim só vai interessar sempre para o cálculo do fluxo a área que é perpendicular ao campo. Tá certo? Novamente, a gente percebe isso aqui nesse segundo caso. Tá bom? O fluxo aqui, novamente, ele vai dar, se você multiplicar a velocidade pela área, você vai ter vazão, novamente. Tá certo? Metros cúbicos por segundo, porque aqui a gente está falando de escoamento de fluidos. Tá bom? Bom, e agora, voltando para o que a gente precisava, voltando para o conceito de campo elétrico. Veja aqui, olha, você tem um campo elétrico aqui na horizontal. Veja essa área que está desenhada aí, de cinza, né? Veja aqui, olha, o elemento que representa essa área, A, é esse vetor preto, tá? Os elementos de área vão estar como aqui, ó. Os elementos de área eu vou desenhar aqui de verde. Se eu desenhar um elemento de área aqui, eles vão estar todos na horizontal aqui, ó, tá? Apontando na mesma direção do vetor A. Então, se eu for calcular o fluxo do campo elétrico sobre essa área, o que vai dar? O fluxo do campo elétrico, novamente a definição, integral de E escalar dA. Tá? Lembrando do conceito de produto escalar, essa integral vai dar o quê? E dA cosseno de quê? 0 graus. Por quê? Tanto os elementos de área como o campo elétrico estão na horizontal, então o ângulo entre eles é 0 graus. Cosseno de 0 vai dar 1, campo elétrico sai da integral, de modo que o fluxo vai dar o quê? É integral de dA. É integral de dA. Pronto. A integral de dA é A, então o fluxo vai dar o quê? O fluxo vai dar igual a E vezes A. Tá? Bom, e se a área estiver inclinada? Nesse caso aqui da esquerda. Se a área estiver inclinada, como aqui, você faz do mesmo jeito. O produto escalar, você vai ter E, é o módulo de E, dA, módulo de dA, vezes o cosseno do ângulo entre os dois vetores. No desenho aqui acima, perceba que os elementos de área vão estar inclinados em relação ao campo elétrico. Aqui o elemento de área aqui de verde. O campo elétrico é de roxo. Existe um ângulo aqui entre eles, que ele chamou de φ. Tá? Então agora você vai ter que colocar nossa integral aqui embaixo
o ângulo entre E e DA, que é o φ. Então, vai aparecer um cosseno de φ. O E e o cosseno de φ são constantes, sai da integral, vai ficar só a integral de dA. Tá? Então, o que é que vai dar aqui? Vai resultar E, integral de dA é A, cosseno de φ. Simplesmente. Tá? Aqui do lado direito, se você perceber, a área ela está na horizontal e o campo elétrico também está na horizontal. Tá? Então, se você perceber nessa área, nenhuma linha de campo vai atravessar a área. Então, o fluxo ele tem que dar o quê? Tem que dar zero. Se nenhuma linha de campo vai atravessar a área, o fluxo é zero. Imagina a sombra aí dessa área. Né? Lembrando pelo aquele conceito que eu falei. Imagine que essas linhas de campo sejam raios luminosos e você tivesse essa área. A sombra dessa área vai ser mínima. Né? Não vai fazer sombra nenhuma. Então, o fluxo deve ser zero. Então, calculando, realmente vai dar zero. Por quê? Aqui embaixo, olha, quando você coloca o ângulo entre E e DA é 90 graus. Né? O φ aqui vai ser 90 graus. Então, quando você aplicar o cosseno de 90 graus é zero. Tá? Então, esse fluxo, nesse caso aqui, ele vai ser zero. Tá certo? Bom, então, um resumo aqui do conceito de fluxo. Né? O fluxo, aqui coloca o índice, né, de campo elétrico. Ele vai ser sempre a integral aqui, ó, de E escalar dA. Esse dA é um elemento de superfície, né, representado como um vetor. Tá certo? E isso quer dizer que nesse produto escalar, eu sempre vou considerar, né, esse produto escalar vai resultar para mim que sempre vou precisar, para calcular o fluxo, eu sempre vou considerar a área que é perpendicular ao campo elétrico. Tá? Ou o campo elétrico que é perpendicular à área. Você pode pensar assim também, tá certo? Como está aqui nesse resumo. De modo que, se o campo elétrico ele for inclinado em relação à área, né, vai aparecer aqui o cosseno do ângulo. Tá? Mas perceba que esse ângulo não é entre o campo elétrico e a área. Se você tiver uma área aqui, né, o campo elétrico aqui na horizontal, tá? Esse ângulo não é entre o campo elétrico e a área. Esse ângulo é entre o campo elétrico, vou colocar aqui, o ângulo é entre o campo elétrico e os elementos de área. Os elementos de área eles são perpendiculares à área. Então, o ângulo é esse aqui, ó, φ. Cuidado, muita gente confunde achando que é o ângulo entre a área e o campo elétrico, mas não é. É o ângulo entre os elementos de área e o campo elétrico. E lembre-se que o elemento de área ele é perpendicular aqui, olha, à área. Tá certo? Bom, aí esse exercício aqui, tá? Um exercício que está na lista, ele tem o seguinte, tem um disco, tá? Um disco de raio 10 centímetros e um campo elétrico horizontal. Tá? O disco ele faz 30 graus com o campo elétrico, tá? E ele disse que o campo elétrico é uniforme, 2 vezes 10 a terceira newtons por coulomb, tá? E pergunta o seguinte, qual é o fluxo elétrico através do disco? Qual o fluxo do campo elétrico através do disco? Qual é o fluxo do campo elétrico através do disco depois que ele gira, de modo que esse vetor normal seja perpendicular ao campo elétrico? Tá? E qual é o fluxo do campo elétrico quando o disco é paralelo ao vetor? Tá? Então vamos lá. No item A, como é que a gente vai fazer? Né? O fluxo ele vai ser integral de E escalar dA. Tá? No item A, os elementos de área, como eu vou desenhar aqui, ó, os elementos de área eles estão perpendiculares ao disco. Aqui, ó. Tá aqui o dA. Deixa eu apagar aqui que não ficou muito legal. Bom, esse de vermelho que eu vou desenhar aqui é um elemento de área. Tá? Muito bem. Então, os elementos de área são inclinados em relação ao campo elétrico. Então, se eu calcular o fluxo, né, ele vai ser integral de E escalar dA. Tá?
O ângulo entre E e DA vai ser 30 graus. Então, aqui, quando eu aplicar a integral, vai ficar E DA cosseno de 30 graus. Tá? Então, isso aqui vai dar o quê? O campo elétrico é constante, será integral. A integral de dA vai dar A, então aqui vai ficar E vezes A vezes o cosseno de 30 graus, como está aqui. Tá? Está aqui o valor de E, aqui o valor da área, né, que vai ser πr ao quadrado, vezes o cosseno de 30 graus, que dá 54 newtons metros quadrados por coulomb, né? É a unidade de fluxo. Tá? A unidade de fluxo eu esqueci de falar, mas ela vai ser unidade de campo elétrico vezes unidade de área, que é em metro quadrado. Unidade de campo elétrico é newton por coulomb e unidade de área é metro quadrado, então dá essa unidade aqui. Tá? Bom, o item B da questão, ele pergunta se o disco ficar... Ele pergunta se o disco ficar de modo que o vetor n se torne perpendicular a E. Tá? Se o vetor n ficar perpendicular a E, o que a gente vai ter? Né? Se o disco ficar perpendicular a E, os elementos de área vão ficar desse jeito aqui. Olha, eu vou desenhar aqui de azul. Os elementos de área ficariam aqui, ó, né? Desse jeito aqui. Então, qual seria o ângulo entre os elementos de área e o campo elétrico? Seria 90 graus. Então, vai aparecer aqui, ó, 90 graus. Quando você aplicar, quando aparecer esse cosseno de 90 no fluxo, você vai ter que o fluxo é zero. E é óbvio, né? Quando o disco ficar aqui, ó, né, que os elementos de área ficarem assim, que é o que ele quer dizer, tá? Nenhuma linha de campo vai atravessar o disco. Se o disco está na horizontal e as linhas de campo estão na horizontal também, nenhuma linha vai atravessar o disco, tá certo? Bom, e no item C, ele quer saber o fluxo através do disco quando N é paralelo a E. Então, vou desenhar aqui embaixo. Quando N for paralelo a E, o disco vai estar assim, né? Os elementos de área vão estar assim. E o campo elétrico, que ele desenhou aqui de roxo, também estão apontando na horizontal. Então, nesse caso, o ângulo entre o campo elétrico e os elementos de área vai ser 0 graus. Tá? Então, como ele mostra aqui, o cosseno do ângulo, cosseno de 0 graus vai ser 1. Por que é 0 graus? Campo elétrico na horizontal, os elementos de área também na horizontal, 0 graus. Tá? Então, você só vai ter que multiplicar o valor do campo elétrico aqui, o valor da área. A área é a área do disco. Como é que calcula? πr ao quadrado. Tá? Então, você multiplica π pelo r ao quadrado. Cadê o r? Está aqui em cima o valor do r. 0,1 metros. Tá? Então, o resultado vai ser esse aqui. Tá bom? E aí eu quero, como exercício para vocês, fica para vocês calcularem, olha, é o exercício 22.2. Tem essa área, essa placa, quer dizer, uma placa plana possui a forma de um retângulo. Tá? O retângulo tem lados 40 centímetros por 60 centímetros. Né? E ele diz que a placa está imersa em um campo de 90 newtons por coulomb. Tá? E que esse campo forma 20 graus com a área da placa. Quero que você calcule para mim o fluxo do campo elétrico. Tá? Você vai utilizar os mesmos princípios que a gente utilizou para resolver essa questão que a gente resolveu agora há pouco. Tá? Só lembrando que para calcular o fluxo, você não usa o ângulo do campo com a área. Você vai utilizar o quê? O ângulo do campo, entre o campo e os elementos de área, que são perpendiculares à área. Tá certo? Essa questão vai ficar de exercício e vocês vão me entregar. Tá bom? Até mais.